Uma das coisas preocupantes nesses últimos dias é a questão do Pentecostes. Será realmente que o Senhor Jesus, apóstolos Paulo, Pedro, João, ensinaram essas coisas que você está vendo aqui atrás? Será que isso realmente é manifestação do Espírito de Deus? Será que o Espírito de Deus trabalha da forma em que vocês estão vendo aqui atrás? Será que o Evangelho, a palavra que o Senhor nos ensinou, mudou? Pois há uma grande dificuldade no meio do povo evangélico, da religião evangélica, é de entender o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2, a questão dos Pentecostes. Afinal de contas, o que é o Pentecoste? O Pentecoste é uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, onde todas as pessoas da Ásia, pessoal do Líbano, pessoal da Síria, do Egito, da Mesopotâmia, da Ásia Menor, todas as pessoas do mundo se reuniam em Jerusalém 50 dias após a Páscoa para uma festa chamada Festa dos Pentecostes. Esta festa dos Pentecostes não é essa festa que você está vendo aqui atrás, onde as pessoas adotam nesses últimos dias uma forma de cristianismo extras-bíblicos, exatamente para fraudar a palavra de Deus. Antes da gente ler Atos dos Apóstolos no capítulo 2, vamos observar o que o apóstolo nos ensina no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 3. Olha o que diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que Timóteo está nos dizendo aqui? Paulo está falando a Timóteo que nesses últimos dias as pessoas não vão suportar a sã doutrina e vão adquirir para si líderes que falem de acordo com as suas necessidades. O problema da religião evangélica, das pessoas, é que eles não consultam a Bíblia, a escritura que está no livro chamado Bíblia, de forma correta. Interpretam a palavra de Deus de qualquer forma. E a escritura não precisa ser interpretada por ninguém. Ela mesma traduz as pessoas, ela traduz a si mesma. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí as pessoas nos perguntam, você deve estar perguntando, mas os irmãos ali que estavam reunidos naquela casa estavam todos embriagados. Veja bem, as pessoas não leem o texto inteiro. O que eles estavam falando ali não eram línguas dos anjos, mas idiomas diferentes. Veja bem, o Senhor nosso Deus, ele é um ser estrategista, é um Senhor, ele é estratégico na sua obra, e ele aproveitou a oportunidade que todas as pessoas, 50 dias após a Páscoa, estavam reunidos ali, um grande grupo de pessoas, e o Senhor fez com que os apóstolos falassem em outras línguas, para que essas línguas que eles falassem eram exatamente idiomas diferentes. Idioma do Egito, idioma da Síria, idioma do Líbano, idiomas da Mesopotâmia, idiomas que eles estavam falando, idiomas para que as pessoas que faziam parte de outras regiões entendessem a pregação do Evangelho. Eles não estavam em êxtase, eles não estavam se jogando no chão, eles não estavam rodando que nem pombagira, que nem demônios, eles não estavam fazendo dessa forma em que os evangélicos de hoje estão fazendo. Isso é antibíblico, isso não tem base na Escritura. O Espírito de Deus não usa as pessoas da forma que você está vendo aqui. E se você é uma dessas pessoas que faz tal coisa, pode ter absoluta certeza, você aceite ou não aceite, está na Escritura. Isso não provém do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, ele não usa as pessoas da forma em que você está vendo aqui atrás. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos entender aí, veja bem. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda... Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu estou aqui em Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de Atos. Vamos ver assim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estava? Os apóstolos, os discípulos, reunidos numa casa. Eles não estavam participando da festa que estava acontecendo lá atrás. Mas Deus aproveitou a situação, que eles estavam reunidos orando. E aproveitou a situação que havia várias pessoas ali. E então veja o versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Se você fala em línguas dos anjos, o apóstolo Paulo diz, interprete essa língua. Porque o que proveito há você falar línguas? Só Deus que vai entender.
Eles estavam falando línguas, idiomas diferentes, para que as pessoas que estavam na região ali entendessem a pregação da palavra de Deus. Pedro, os apóstolos que estavam ali, estavam transmitindo a ressurreição do Cristo ressurreto, estavam falando sobre a vinda dele e de um cristianismo, de um evangelho, da palavra, do evangelho sadio e uma sã doutrina verdadeira. E todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Olha aqui o versículo 5. Todas as pessoas estavam ali. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha aqui que eles estavam falando. Será que essas pessoas que estão, da forma que você está vendo aqui, estão realmente falando em idiomas diferentes? Por qual motivo essas pessoas estão fazendo isso? Será que o Espírito de Deus mudou? Será que o que está escrito em Atos mudou? Será que o Senhor Jesus, o Senhor Yehoshua, o Mestre, o nosso Messias e os apóstolos ensinaram esse tipo de coisa que você está vendo? Veja bem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? É a mesma coisa pessoas religiosas hoje. Veja bem, eles, os apóstolos, não tinham estudado o Egito, não sabiam falar a língua egípcia, não sabiam falar a língua árabe, não sabiam falar romano, eles sabiam falar hebraico, e alguns deles ali falavam aramaico, mas mesmo assim, o que o Espírito Santo fez? Fez com que eles falassem um idioma diferente, um idioma para que eles entendessem a pregação do Evangelho. Vai no meio da rua, na rua, e faz do jeito que você está fazendo aqui, para ver se o que as pessoas chamam. Vão te chamar de louco, não é verdade? Vão te chamar de louco, mas isso daqui é uma pura loucura. Isso é uma loucura, isso não tem base na Escritura. Por que proveito você ficar rodando, falando em línguas, enrolando a sua língua, e aí, veja bem, que evangelho que você está pregando? Você está falando do que para as pessoas aí? Vamos continuar observando aqui. E todos pasmavam-se, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quer dizer, eles não estudaram em escola de inglês, escola de aramaico, não estudaram nada. Como, pois, nós ouvimos eles falarem na nossa própria língua? Portos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capaçodócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e crescentes e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles estavam falando das grandezas de Deus, meu amado. Você acha que o Espírito Santo estava enrolando a língua deles ali? Por qual motivo? Preste atenção na sua vida. Veja o que você está fazendo. Repense os seus conceitos. Seja realmente um cristão de verdade. Examine a Escritura. Não vá pela cabeça dos outros que ensinaram errado para você, meu amado. Que o Senhor Deus possa te dar discernimento e que o Senhor Deus possa te ajudar, se porventura você faz isso. Dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Além judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando?
Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. Que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: Eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a 3ª hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.